Olha, que bom que nós estamos de volta, depois do Spring Break, depois do feriado. Acho que todo mundo parece bem descansado aqui agora, para a gente começar. E hoje em dia, são todos os dias especiais que a gente está aqui, né? Olha só que dia bonito, amanheceu mais ou menos, está um dia bonito, mas é sempre especial a gente poder estar aqui, mas em particular que a gente tem uma convidada para falar. Está no banheiro. E ela já está vindo. Ela já está vindo aqui agora. Mas interessante, a gente vai ter os avisos depois. Temos bastante atividade para o resto desse ano. Como a gente sempre faz, a gente faz antes de apresentar, né, os nossos convidados de hoje, vai fazer uma prece de abertura, vai ser um dos nossos convidados, o François, fazer a nossa prece de abertura hoje. Aqui. Jesus, nosso mestre, amigos reunidos, encarnados e desencarnados, vivos, com certeza teremos uma reunião excelente, estaremos todos aqui grandes. Obrigado, professor. Falar um pouquinho. O François e a Simone são os nossos convidados de hoje. Eles vieram de São Paulo, estão visitando aqui. François e eu estudamos juntos na faculdade, né? E nós somos amigos. Na verdade, ele era muito meu amigo, deixou de ser meu amigo. É meu irmão agora. E a gente até era uma época que a gasolina estava muito cara, a gente dividia. A gente morava relativamente perto, um dia a semana o François dirigia, a outra semana eu dirigia. E eu acho que eu ajudei muito na evolução espiritual do François, porque eu estava sempre atrasado. Quando ele me pegava, quando eu ia pegar ele. Então eu ajudei a desenvolver a paciência. Né? A gente pode ver que eu tenho ajudado nisso. O François e a Simone, o François conheceu a Simone, se apaixonou por ela, casou com ela. E a Cristina e eu também nos apaixonamos pela Simone e somos muito bons amigos. Eles são trabalhadores do Grupo Espírita Batuíra, em São Paulo. Né? Ela vai explicar um pouquinho de onde vem esse nome Batuíra. Uma casa de mais de 60 anos. E o Chico Xavier está envolvido na fundação da casa. Uma casa que faz muita obra social, trabalho fantástico na área da doutrina. Até, inclusive, tem uma reportagem recentemente do DNA como um fator da mediunidade, né, que está relacionado com o DNA, e a casa foi entrevistada lá. A Simone, ela é a diretora de comunicações da casa, médium psicográfica e palestrante. E você deve ter conhecido ela é a âncora do SBT Brasil, do jornal do SBT. Para mim, é a melhor âncora do Brasil, que a gente assiste. Então eu queria pedir para vocês envolverem com muito carinho a Simone, que vai trazer o tema de hoje, quem são os bons espíritas. Simone, por favor. Que apresentação foi essa, né? Tão calorosa. Bom dia, pessoal, para todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, porque se a gente precisa de boas referências, né, para crescer, como a gente estava falando antes, eu só poderia achar que essa é uma casa maravilhosa mesmo, tendo como referência a Cristina e o Antúlio. Vou contar um pouquinho, então, já que o Antúlio mencionou o Grupo Espírita Batuíra, o nosso GEB, né, a gente faz uma abreviação, ele é fundado há 61 anos, e ele foi fundado por um número de pessoas, mas em torno de uma principal, que era um médium que já era muito conhecido em São Paulo, que era o Espartaco Guilardi. Então, o seu Espartaco, ele tinha muita mediunidade, ele era, assim, um fenômeno mesmo, quando a gente
menciona esse tema. E ele não tinha um centro que ele frequentava, então se faziam reuniões naquela época, né, há 60 anos, nas casas, né, das pessoas. O espiritismo não era ainda tão bem aceito, né, como é hoje. E um dia ele decidiu ir até Uberaba para conhecer o Chico. Eu não sei assim contar essa história em muitos detalhes, mas consta que ele chegou muito cedo, então ele estava de um lado assim andando na rua e o Chico passou do outro lado. E o Chico olhou para ele e falou: Espartaco, meu filho, vem aqui para me conhecer. Ou seja, já estava tudo planejado, né? E o Chico já sabia, porque ninguém tinha dito para o Chico: olha, o Espartaco vai aí te visitar, né? Então. E aí o Chico, então, recebeu uma psicografia naquele dia do Dr. Bezerra de Menezes, indicando que o Espartaco precisava criar uma casa para ele trabalhar e exercer esse mandato mediúnico que ele tinha. Então ele juntou aquelas pessoas com as quais ele já tinha um trabalho permanente em São Paulo, frequente, e eles criaram o Grupo Espírita Batuíra no dia 14 de janeiro de 1964. E aí começou-se a especular assim, mas qual vai ser o nome da casa? Como é que vai se chamar? Quem vai ser o patrono? E aí, numa segunda psicografia, o Chico mandou dizer que o patrono da casa seria Batuíra. Então, se criou o nome Grupo Espírita Batuíra. Batuíra, quem é, né? Batuíra é o nome de uma ave. E era o apelido que recebeu uma pessoa, um português, que foi morar em São Paulo, ainda, né, no século XIX, e que se chamava Antônio Gonçalves da Silva, e o Batuíra era uma pessoa, ele fez de tudo, né? Ele foi um dramaturgo, ele foi artista de teatro, ele ganhou depois muito dinheiro com uma fábrica de charutos, e ele se tornou espírita. Ele recebeu um livro dos espíritos, alguém deu um livro dos espíritos para ele, e ele se encantou, mas o que o converteu efetivamente foi no dia que o filho dele, ele perdeu 2 filhos, e na morte do primeiro, ele estava assim desesperado, né, com aquela situação, o filho sendo velado na sala de casa. Ele entrou no quarto, desesperado, ele disse que disposto a fazer qualquer coisa, e ele viu a figura do filho, né? O espírito do filho se apresentou a ele e disse: pai, eu estou vivo. Então, a partir daquele momento que ele teve a certeza da imortalidade da alma, aquilo mudou totalmente a vida dele. E aí ele saiu à sala e disse: chega de tristeza, chamem uma banda, porque vamos comemorar, o meu filho está vivo. E a partir daquele momento, a vida dele foi pautada por exemplos atrás de exemplos de amor ao próximo. Ele se tornou médium de cura. Ele abrigava pessoas na casa dele, escravos, pessoas escravizadas que tinham fugido. Ele guardava, né, ele escondia as pessoas na casa até que ele pudesse depois, quando o dono do escravo já desse por perdido, aí ele ia lá e comprava por um preço baratinho e dava a liberdade para a pessoa. Depois ele criou várias casinhas, né, casinhas de aluguel, e as pessoas às vezes não podiam pagar, e ele falava ok, né, ele permitia, ele entendia, ele deixava a pessoa. Então assim, era de um exemplo de bondade maravilhoso, né? E o Espírito Batuíra, ele é muito conhecido, muito referendado em São Paulo. Então ele se tornou o nosso patrono. E nós que fazemos parte da casa, temos realmente uma sensação de proteção, de tutela em relação a ele muito grande, de sermos olhados. Então, assim, eu sugiro a vocês que depois, se pesquisarem um pouco melhor sobre ele, que tenham esse espírito realmente como um refúgio em momentos que vocês precisarem. Uma vez nós tivemos um episódio, o meu marido sempre quer me matar quando eu trago os episódios que envolvem ele, mas como ele já entendeu que a vida continua e que a gente encarna, desencarna, então ele já desistiu de se livrar. Mas nós tivemos uma vez uma viagem
E ele, na hora que nós estávamos indo embora da Turquia, ele percebeu que ele tinha perdido o passaporte. E aí, meu Deus, e agora como é que nós vamos fazer para ir embora? E chegou lá na hora, ele ainda tentou sair com o segundo passaporte francês, mas aí eles falaram, não, mas você não entrou com esse passaporte, né? Então você tem que sair com o mesmo passaporte que entrou. E tinham roubado o passaporte brasileiro dele, que ele não tinha percebido durante todo o tempo que a gente ficou na Turquia, né? Foi só na hora de sair. Foi um desespero terrível. Não, como é que vai fazer? Aí tem que ir na polícia. Aí fomos na polícia para fazer um registro. Enquanto estava fazendo o registro, eu liguei no consulado. O consulado falou: vocês venham aqui, mas tem que ser rápido porque nós vamos fechar, porque amanhã é feriado. Bom, enfim, gente, uma série de problemas. E quando a gente voltou da rua, de ter ido na polícia e tal, que a gente voltou pro aeroporto para poder ver como é que ia fazer, porque a gente tinha despachado as malas. Então a gente, como é que faz? Reaver as malas? Não, vai ter que comprar outra passagem, enfim. E lá em Istambul, quando você entra no aeroporto, lá na entrada você já passa por um detector de metais. Então dá todo um trabalho, né? Você chega, então quando nós já tínhamos entrado de novo, e estávamos lá para comprar a segunda passagem, porque a nossa não ia servir, o que a gente ia pagar de multa era mais do que comprar uma passagem nova. Ele fez assim, cadê todo o dinheiro? Porque ele tinha tirado aquela doleira, né, que chama, né, para esconder, ele tinha tirado lá para entrar no aeroporto de novo, quer dizer, depois de todo, sem passaporte, tinha perdido todo o dinheiro. Aí eu falei, vai lá e tal. Aí eu parei e falei assim, Batuíra, eu não te pedi nada até agora. Mas, por favor, não deixe ele perder esse dinheiro, porque além de todos os problemas práticos que a gente ia ter, eu achei assim, ele vai surtar, porque, assim, realmente ele saiu do equilíbrio, né? E aí ele voltou e fez assim, ó, mostrou que ele tinha achado. Ele tinha esquecido lá, mas eles guardaram e pediram, né, uma informação, o que tem dentro? E ele deu as informações que confirmavam, e aí a pessoa o guarda, né, foi e entregou o dinheiro. Então, assim, é um espírito que a gente acalma e que faz muito bem para a gente. Bom, agora eu vou começar efetivamente o tema, que é esse, né, os bons espíritas. Os bons espíritas é um tópico, né, que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo. E para dar início, de novo eu vou usar o marido. Eu vou usar o marido de novo para dar início a essa. Isso não é uma palestra, né? É uma conversa. Em 2012, o François teve um diagnóstico de câncer no estômago. E foi tudo muito rápido. Ele soube, o médico ligou, e falou que tinha que operar correndo, porque não pode brincar. Enfim, foi um processo assim muito apressado. E quando nós chegamos no hospital, na hora que ele foi preencher a ficha lá, cadastral, perguntava qual era a religião. Quando eu conheci o François, ele já tinha tido contato com o espiritismo, né? Ele contou, né? O Antúlio e a Cris deram para ele um livro dos espíritos, quando não era ainda sob a minha gestão, era a gestão de outra. E ele ia às vezes no centro tomar um passe, e aí quando ele começou a namorar comigo, nós namoramos 3 anos antes de casar, ele ia às vezes lá no Batuíra comigo, não era assim uma coisa muito frequente, né, com aquele sentido assim de compromisso, né, como vocês têm aqui, como eu também já tinha, mas ele ia. E nesse período todo, eu nunca vi o François indo a uma missa, entrando numa igreja. Na hora que ele foi preencher a ficha, ele botou católico. Falei, mas como assim? Como é que o cara tem a cara de pau de dizer que é católico? E eu falei para ele assim, mas como assim católico? Ele falou assim, eu gosto do espiritismo, eu gosto dos conceitos espíritas,
mas eu não me sinto católico, então, eu não me sinto espírita, então eu não posso dizer que eu sou espírita. A gente já estava com problema demais naquele momento para eu ainda, né, fazer uma DR ali com ele. Mas eu fiquei indignada. Indignada, acho que até comigo, falava assim, nossa, eu fiz alguma coisa errada, porque eu não consegui plantar direito a semente. E eu acho que como ele, muitas pessoas são assim. Elas simpatizam com o espiritismo, elas simpatizam com a ideia da reencarnação, mais do que simpatizar, elas se maravilham, né, com essas histórias de que alguém que volta, que tem uma atitude, assim, você conhece alguém, tem uma simpatia imediata, e com outras você tem uma antipatia também, entre aspas, gratuita, e muito disso a gente explica assim, né, pelo princípio da reencarnação. Tem muita gente que na hora que aperta o negócio, vai no centro, toma um passe, mas não se considera espírita. E por outro lado, tem outras pessoas também que só pelo fato de acreditarem nesses fenômenos já se dizem espíritas, mas não necessariamente são, né? Embora ser espírita pressuponha que para a gente ser espírita, a gente necessariamente precisa acreditar na sobrevivência da alma após a morte, a gente precisa acreditar em reencarnação, porque senão a gente não é espírita, só para ponto de partida. Então, embora ser espírita pressuponha tudo isso, para a gente ser um bom espírita, como está ali, a gente vai precisar de muito mais do que isso, né? Kardec ensina, então, no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá a receita do bom espírita. E aí, para aumentar a nossa responsabilidade, no nosso esforço de ser um bom espírita, esse texto vem depois do texto que é considerado, por muitas pessoas, um dos mais lindos e inspiradores e instrutivos do Evangelho, que é o homem de bem. Então vem o homem de bem no capítulo e depois vem o bom espírita. E quando ele vai elencar o que é necessário para você ser um homem de bem, ele diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. O homem de bem, ele interroga a sua consciência sobre seus atos. Ele tem fé em Deus, confia em sua bondade. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Não lhe agrada procurar e evidenciar os defeitos dos outros. Não se envaidece com a sua sorte e as suas qualidades pessoais. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. E o mais interessante é que ele lista isso. E aí a gente, bom, primeiro que eu pessoalmente já olho e falo, caramba, como eu tô longe. Só que depois que ele dá a lista, ele ainda diz assim, que essa não é a relação completa necessária para ser um homem de bem. Mas quem se esforça para cumpri-las está no caminho que conduz às demais. Isso eu acho que é uma coisa apaixonante no Espiritismo, que é a valorização do esforço e do trabalho. E isso realmente nos coloca num caminho, se a gente considerar que a gente nunca involui, toda vez que a gente consegue fazer um esforço para chegar num ponto, isso já está nos preparando para o próximo passo, né? Porque a gente não anda para trás espiritualmente, ainda bem. Depois dessa lista maravilhosa é que Kardec então vai falar dos bons espíritas. Então ele já coloca a barra, né? Ele já o sarrafo, né? Que chama, já está ali em cima. É sarrafo que a gente chama? Já está ali em cima, né? Que já é difícil. Então vamos entrar propriamente na parte do Evangelho em que ele fala dos bons espíritas, lembrando que é bom a gente
fazer a diferença entre dois conceitos, né? Que a palavra espírita foi criada por Kardec, né? E ele faz a diferença entre o espiritismo e o espiritualismo. O espiritualismo, ele se contrapõe ao materialismo. Então, por conceito, toda religião, ela é espiritualista, porque ela combate o materialismo. Agora, o espiritismo, ele vai além, né? A nossa doutrina vai além. Nós somos espiritualistas, mas nós ainda avançamos um pouco mais. Sem aqui nenhuma arrogância, né, em relação às outras religiões, é só, né, para a gente conceituar. Então, quando Kardec começa a descrever os bons espíritas, ele toma como base a seguinte frase: o espiritismo bem sentido conduz forçosamente aos resultados acima, que são esses do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. Isso já é muito legal, porque quantas vezes as pessoas já devem ter perguntado para vocês assim: ah, você é espírita, mas você acredita em Jesus? Tem gente que não entende que o espiritismo, ele é cristão, né? Nós seguimos o mesmo evangelho que a Igreja Católica e as igrejas protestantes, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é feito de extratos do Novo Testamento. Só que a interpretação que nós seguimos é a interpretação que foi dada a nós pelos Espíritos. Então só a interpretação muda, mas a nossa fonte é a mesma. Então, vejam que a primeira conclusão que a gente pode tirar é que o Espiritismo é um caminho para nós nos tornarmos pessoas de bem. Porque se, para sermos os bons espíritas, nós estamos baseados naquelas regras do homem de bem, o Espiritismo nos conduz a sermos pessoas melhores. E por quê? Porque o Espiritismo, ele resgata o cristianismo originário, né? O cristianismo primitivo, conforme Jesus deixou nos ensinamentos. Mas isso, com o tempo, isso foi corrompido, com boa intenção e com má intenção. A boa intenção é no sentido de que por erros de tradução, mas ele também foi corrompido pelos interesses e pelo orgulho das pessoas que estavam à frente das religiões até então. E o Espiritismo, ele resgata isso. O próprio princípio da reencarnação, que muitas pessoas também perguntam, mas Jesus nunca falou de reencarnação. Falou. Ele pode não ter usado essa palavra, até porque essa palavra não existia, né? Então, também, quem fez as primeiras traduções não tinha como fazer isso. Mas Jesus, quando ele diz para Nicodemos que é preciso nascer de novo, e que Nicodemos pergunta, mas como é que eu vou entrar, eu já velho, vou entrar na barriga da minha mãe? E Jesus diz, é preciso renascer em espírito. Aí vai ter igreja que vai dizer que ele está se referindo ao batismo, renascer pela água. Nós espíritas entendemos essa passagem como Jesus dizendo que é preciso nascer de novo para que a gente renasça fisicamente e não da mesma. Você não vai entrar na barriga de volta da sua mãe. Você vai nascer num outro corpo, mas o seu espírito é o mesmo. Nascendo para novas experiências e para novos aprendizados. Então, o Espiritismo, ele não traz uma moral nova. Ele simplesmente nos traz, ele nos apresenta maneiras de se viver corretamente dentro da moral de Jesus. E ele nos traz ensinamentos que facilitam o entendimento de muita coisa que acontece na vida da gente. A reencarnação é a única chave que a gente tem para explicar por que uns nascem pobres e outros nascem ricos. Por que as crianças eventualmente nascem já com doenças? O que a gente pode esperar? Que contribuição? O que essa pessoa, o que essa criança fez
para ter essa apresentação nessa vida, só a gente acreditando na reencarnação para a gente poder continuar. Porque se não fosse a reencarnação, Deus não ia merecer ser chamado de justo e misericordioso. Porque ele teria escolhido uns para sofrer e outros para serem felizes. E olha que nem todo mundo é feliz, ainda que pareça. Mesmo o Bill Gates, que a gente citou agora há pouco, ele deve ter lá os problemas dele. É que a gente não sabe, a gente não entra na casa das pessoas, a gente só vê a rede social delas, né? Hoje em dia. Então, se Deus escolhesse a quem ele ia imputar determinadas situações, a gente não ia poder chamá-lo de justo e misericordioso. Então, acreditar, indo lá para o início, acreditar nas manifestações espíritas, mediúnicas, é só o começo da história. O que a gente precisa é aprender a entender o significado do que cada uma dessas manifestações, por exemplo, tem a trazer à nossa vida. E com base no Espiritismo, isso fica, eu acho que, mais fácil. Desculpa, gente, que eu não sou uma pessoa que consigo decorar, que nem vocês viram o Arthur Valadares aqui, né, que não traz nenhum papel, que fala assim, blá, 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 blá. Né? Eu não tenho nem capacidade de decorar e nem capacidade de entendimento da vida e da doutrina como ele tem. Então, por isso, eu tenho que fazer a anotação, porque senão eu esqueço. Então, quando eu falo de entender o significado de uma manifestação mediúnica, por exemplo, se a gente recebe uma mensagem de um espírito evoluído, um espírito de luz, quanta coisa a gente tem que tirar dali, extrair dali, para fazer igual, para seguir o que ele está falando. E quando a gente também recebe numa reunião, que seja uma reunião de desobsessão, ou não necessariamente de desobsessão, mas uma reunião que é meio pronto-socorro, que muitos centros espíritas têm, e que vem e que se manifestam espíritos sofredores, a gente também tem que saber extrair dali aquilo que a gente não quer continuar fazendo, para não chegar naquele nível de sofrimento que se perpetua mesmo depois do desencarne. E é o Espiritismo que nos mostra, que nos dá a chave para isso, né? Eu acho tão fantástico quando a gente começa a desdobrar um determinado fato à luz do Espiritismo, como a vida da gente começa a ficar mais fácil. Mesmo que a gente tenha horas de explosão, de revolta, mas quem começa a acumular um pouco de entendimento, de leitura, de conhecimento, consegue uma hora respirar fundo e falar, não, peraí, eu estou entendendo, eu vou mudar o que eu estou pensando. Agora, por que é tão difícil a gente ter entendimento o tempo todo? A gente pega os livros, né, os livros espíritas, não só os da codificação, os livros psicografados pelo Chico, eles podem ter realmente, eles podem oferecer alguma dificuldade de entendimento, porque primeiro eles foram escritos há muito tempo, os livros da codificação, em especial, num contexto histórico, né, muito diferente do nosso. Os livros psicografados pelo Chico, tem ali um português, muitas vezes difícil, a gente tem que ir ao dicionário, ainda bem que hoje, né, os Kindles, a gente já rapidinho já vê ali o significado. Mas será que é só por isso que é difícil, muitas vezes, a gente entender o conhecimento espírita? Não, porque por exemplo, eu conheci o Espiritismo, eu tinha 16 anos, e eu fui apresentado ao Espiritismo formalmente por uma família que era muito próxima da minha família. Eu namorava um menino dessa família, e eu conheci uma senhora que era também amiga deles, uma senhora extremamente simples, semi-analfabeta,
já era bem velhinha quando eu a conheci, ela era chamada de pequenina, me lembro perfeitamente dela, ela andava assim já com dificuldade, e ela explicava nas reuniões espíritas que eu comecei a ir com eles, ela explicava o Livro dos Espíritos e o Evangelho com uma perfeição que, assim, com uma capacidade de concatenar as ideias e trazer o que estava numa frase para uma situação atual que era fantástica. Então, definitivamente não é por uma questão intelectual que às vezes a gente não entende. Crianças que têm comportamentos maravilhosos, né, de doação, de se tocarem pelo sofrimento de outras crianças, e outras que são extremamente difíceis, né, que não entregam nada, que não emprestam nada, ou nós já tudo burro velho, com uma enorme dificuldade. Então por que é tão difícil para uns e mais fácil para outros? Kardec usa uma expressão que explica tão perfeitamente, que ele diz assim: o que nós precisamos é maturidade do senso moral, para nós entendermos o significado. Então maturidade do senso moral. E como é que a gente amadurece o senso moral? Vivendo e aprendendo a fazer essa relação da teoria com a prática. É difícil? Pra caramba. Mas é só vivendo que a gente vai... não é só ficando dentro da sala, estudando 50 mil livros por dia, que a gente vai absorver todo o conhecimento que se espera de cada um de nós para evoluir, né? A gente precisa conviver, porque senão a gente não se vê diante das situações que nos forçam a ter atitudes diferentes. Então, a compreensão e a aplicação do conhecimento espírita exigem que a gente se desfaça das lentes que a gente usou até hoje na vida, que são marcadas pelas nossas próprias imperfeições, para que a gente se coloque humildemente diante de uma situação que é inquestionável. E essa palavra, humildade, eu acho ela tão fabulosa, quando eu vi um significado que li uma vez, que a humildade é você se colocar como outro, é você se ver igual ao outro, né? Isso faz com que a gente, para se ver igual ao outro, a gente saia de cima do salto inúmeras vezes. Então, às vezes é um exercício que a gente pode fazer, a começar pela imagem, de se colocar igual ao outro, é se modificar realmente, às vezes de fora para dentro, até conseguir fazer de dentro para fora. E quando a gente se coloca humildemente diante de uma situação que é inquestionável, que é o fato de que nós estamos aqui para nos modificarmos, né? Para nos melhorarmos. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a entender como é que a gente tem que aplicar o conhecimento. Eu preciso aplicar o conhecimento para me tornar uma pessoa diferente. E quem é que nos ensina? Quem nos dá o caminho? É o Espiritismo. É Jesus. E o Espiritismo, à medida em que ele facilitou o entendimento de muitas das verdades que Jesus nos trouxe. Ou seja, o Espiritismo bem compreendido, então quando eu digo bem compreendido, é partindo do princípio de que a gente estuda, ele só vinga se a gente plantar essas sementes em terreno fértil. Nós precisamos ser terreno fértil para essas lições todas que a gente estuda, né? Então, assim, a gente lê, a gente vê palestra, a gente procura na internet, pessoalmente,
Mas se nós, só isso não basta, né? Nós precisamos realmente nos abrir para essa semeadura. Nós precisamos escolher os terrenos onde a gente vai deixar essas sementes cair, como foi com a parábola do semeador, que o Antúlio citou mais cedo, na hora que a gente estava fazendo aqui a roda de conversa, né, que a gente recebeu os talentos, mas ninguém enterrou. Teve gente que comeu, né, mas ninguém enterrou. A gente tem que ser boa terra, né, boa terra. A doutrina espírita, eu acho que ela também nos ajuda muito a evoluir, porque ela prega muito o trabalho. O esforço que a gente faz dentro de nós mesmos, né, na briga interna que a gente tem, quando a gente se vê diante de uma situação em que nosso primeiro ímpeto é gritar, é reclamar, eu não vou admitir quem que ele está pensando que ele é. Então esse é o trabalho interno. Mas a doutrina também favorece a nossa evolução porque ela fala do trabalho pelo outro. O trabalho voluntário, que é tão levado a sério no Espiritismo, realmente ele é transformador, né? Ele é transformador, porque você deixa de prestar atenção só em você mesmo, nos problemas que você tem na sua casa, porque isso não significa, não é porque o problema do outro é maior que o seu problema não existe. Ele existe, mas você começa a dar uma outra dimensão para ele quando você passa a prestar atenção no problema do outro. Não para fazer a fofoca em cima do problema do outro, né? Mas no sentido de você entender que você deve encontrar ferramentas, você deve ter ferramentas dentro de você para transformar os seus problemas. Quando você vê o problema do teu próximo que é tão difícil. As casas espíritas, né, de uma maneira geral, tem. E vocês todos aqui são trabalhadores voluntários. Trocar o microfone. Quando a colega trouxe o estudo que ela tinha que fazer sobre a riqueza e a pobreza, mas ela se deu ao trabalho de ir comprar as moedinhas de chocolate. Quando ela foi procurar as imagens que mostravam a diferença da igualdade com a equidade, por exemplo, ela estava fazendo um trabalho voluntário que serviu para todos nós, mas serviu primeiro para ela. Quando chegou-se mais cedo para arrumar cada cadeira, pensando em cada uma das pessoas que chegaria aqui depois para ouvir, fez-se um trabalho voluntário. As moças que estão lá cuidando das crianças, dos jovens, gente, isso é fantástico. O que se faz nessa casa, porque é muito fácil ser espírita no Brasil. Porque o espiritismo já está afincado no Brasil há muitos anos. As casas são antigas. Nós temos muito forte, né, entre os brasileiros, né, essa coisa de ir na igreja, mas também tomar um passe, né, ou de ir na cartomante. Quer dizer, a gente já tem dentro da gente, muito facilmente, essa ideia de que a vida continua. Mas, num outro país, vocês trazerem essa mensagem, e não só para vocês vivenciarem ela aqui dentro, mas de vocês propagarem. Porque essas crianças que estão aí, elas vão ser os espíritas de amanhã. E existe hoje um entendimento no Brasil, um temor de que o espiritismo acabe diminuindo, porque muitas vezes hoje os pais não levam as crianças para a casa espírita. O entendimento hoje de que, meu filho vai decidir o que ele quer ser, é verdade, a gente tem que aprender a respeitar os outros, mas você tem que dar uma referência. E muitos adultos hoje, pais, não levam as crianças para as casas espíritas. E isso vai ter uma conta a ser paga lá na frente. Então é muito bonito o que vocês fazem aqui, estando longe e mostrando ao mesmo tempo que vocês estão tão perto. É muito bonito. Eu estou filmando tudo
eu já filmei as meninas lá, que eu quero levar isso para a nossa casa lá. Uma casa que tem 61 anos, em que às vezes as pessoas reclamam tanto de dificuldades, e vocês passam por cima de todas essas dificuldades aqui. Mas também é interessante a gente lembrar que não é só aqui e nem é no trabalho voluntário que a gente exercita os conhecimentos espíritas e essas virtudes que a gente tem que desenvolver a partir do momento que a gente transforma conhecimento em sentimento de verdade. No trabalho da gente, por exemplo, em qualquer função que a gente tenha a condição de usar esse conhecimento pela forma como como o professor ensina, na paciência, por exemplo, que ele oferece aos alunos e não julga os alunos. É muito fácil reclamar, por exemplo, de uma criança que chega e dorme na sala de aula e julgar essa criança. Fulaninho não quer nada, né? E a mãe e o pai nunca vieram aqui na escola para saber. Não sabe, essa mãe tem uma série de dificuldades, essa mãe trabalha de madrugada, essa criança fica às vezes com o irmão mais novo, que é só um pouquinho mais novo do que ele. Enfim, tem uma série de circunstâncias que a gente não sabe e a gente julga. Na minha profissão, por exemplo, eu sou jornalista, gente, é muito fácil julgar, prejulgar, adivinhar, né? Fulaninho é culpado. Ou, por exemplo, um princípio básico da minha profissão, que é ouvir os dois lados. Eu preciso me lembrar o tempo todo que isso não é só uma obrigação ética da minha profissão, isso é uma obrigação cristã, humanista. Eu não posso nunca tirar uma conclusão sem ouvir várias pessoas a respeito de um assunto. Então, um médico então, que precisa se lembrar que ele não está só ali exercendo um trabalho, ele está oferecendo saúde, e ele precisa se lembrar disso, e ter paciência, ter carinho, ter respeito, porque a gente sabe de inúmeras histórias por um interesse mercantilista, quantos tratamentos são feitos desnecessariamente, por exemplo, ou uma notícia de que alguém está com um câncer, que às vezes é dada, que você fala assim, não é possível, esse médico não teve psicologia na escola, né, na faculdade, enfim, a gente tem meios em qualquer função profissional, que dirá então dentro da nossa casa, de exercitar o conhecimento que a gente vai adquirindo e vai colocando em prática. Quando eu elaborei esse texto, eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que certamente vocês conhecem, e ele cita um livro chamado 7 Minutos com Emmanuel. Eu só não trouxe para mostrar, porque era mais peso, né, na mala. E nesse livro tem uma mensagem que chama Padrão Espírita. É muito interessante. E ele lista assim na palestra, ele diz assim, nessa mensagem, que ele pede atenção, Emmanuel pede atenção aos pensamentos, para que nós tenhamos sempre pensamentos nobres. Então isso entra dentro do padrão espírita que Emmanuel vai elaborando. Ele disse que a gente eduque o olhar para ter mais compreensão diante de situações complicadas. Educar o olhar também no sentido de, primeiro, da gente sempre não se desesperar num primeiro momento, né? E tentar entender o que está por trás das situações que se apresentam. Que a gente filtre mais o que a gente ouve, porque a gente também interpreta precipitadamente muita coisa do que a gente ouve e acaba incorrendo em outros erros por conta disso. O filtro também serve para o que a gente ouve, ou seja, colocar os ouvidos a serviço do bem e não da maledicência. É a gente também tentar
educadamente, fugir de situações que não vão agregar nada para a gente. Então, na casa espírita, é um dos locais onde a gente mais aprende isso, no sentido da gente não se envolver, porque, gente, espírita não é porque o espírita, eu estou aqui enaltecendo tanta coisa boa do espiritismo, mas eu não estou enaltecendo os espíritas. Nós somos extremamente atrasados em diversas coisas. Por isso que a gente tem que ter acesso mesmo à informação para ver se a gente toma jeito e melhora. Numa casa espírita, vocês já repararam, como fruto da nossa imperfeição, nós somos imperfeitos lá dentro. Às vezes a gente fala mais manso, né? A gente vem aqui na frente da palestra, mas a gente é rude, a gente é bronco. Então, vocês já repararam como às vezes tem picuinha, como tem reclamação do outro, porque fulano não fez, porque fulano não ensinou, porque fulano não falou. Então, na casa espírita, a gente tem uma grande oportunidade já de convivência, até de briga de poder, muitas vezes tem. Às vezes por bem, às vezes por mal. Então, a gente também tem que colocar o ouvido a serviço do que realmente interessa, e a gente também deve escolher as palavras, porque a palavra constrói, né? Então, nós vamos usá-la para isso, e não para ofender, para diminuir. Isso em qualquer lugar. Então, isso faz parte do padrão espírita. É difícil, né? Lógico que é difícil. Mas não é impossível a gente caminhar nessa direção. Tem um outro capítulo que fala da qualificação espírita, que ele diz que se condena o extremismo. Porque ele fala, por exemplo, o seguinte, a gente não pode ser xiita com nada, né? Então, o espírita não pode usar tal roupa, ou o espírita, gente, sem extremismo, para qualquer coisa na vida, né? Então ele diz assim, o espírita cristão, ele se mostra sincero, sem agressão. Então, verdades têm que ser ditas. Até porque se a gente não fala, se a gente não alerta determinadas pessoas sobre determinados comportamentos, a gente está permitindo que ela se perpetue em determinados comportamentos que não são adequados, mas é sem agressão. O espírito, ele é previdente, mas sem avareza. Fervoroso, sem dogmatismo. Humilde, sem baixeza. E enérgico, sem dureza. Então, sem extremismos. E não tem nada mais poderoso para a gente inspirar as pessoas e ensinar as pessoas que o próprio exemplo. Tem uma frase que eu adoro, que é: o exemplo arrasta. E é verdade, né? Quando você se torna exemplo, um bom exemplo, você inspira outras pessoas. Então, a forma da gente querer ensinar os filhos, os netos, os amigos, os sobrinhos, é sendo exemplo daquilo que você fala, porque falar é fácil, fazer é difícil. Eu que o diga. E o meu marido vai dizer, é isso mesmo. Por isso que Kardec não poderia ter sido mais claro do que na frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. De novo, é um passo de cada vez. Ninguém vai fazer uma transformação de um dia para o outro, e nem numa única vida. A gente tem milhões de coisas para desenvolver e a gente tem milhões de defeitos para se desfazer. E os espíritos que cuidam do nosso planejamento reencarnatório, eles nem permitem que a gente traga todas as provas de uma só vez, porque a gente não ia conseguir. E mesmo permitindo, algumas a gente não consegue terminar, né? Mas a gente não perde nada.
Porque nós sempre somos a melhor versão de nós mesmos. Então, se é isso que eu consigo fazer agora, que bom. Na encarnação passada nem isso eu consegui fazer. E na próxima eu vou conseguir melhor. Então é um pouco de cada vez, é confiando, é se unindo, é fazendo prece, é estabelecendo a conexão com a espiritualidade, com Deus, confiando na providência divina. A providência divina nunca nos abandona. Jamais. Mesmo nos momentos mais difíceis, de dor, de doença, de morte, porque por mais entendimento que a gente tenha de que a vida continua, de que nós somos visitados o tempo todo pelos nossos parentes que já partiram, como é difícil o momento que toca o telefone e alguém diz que fulano partiu. A mãe, o filho então, né? Chico tinha esse entendimento, né, de que não existia dor maior nessa vida do que a dor de uma mãe que perde seu filho. Que perde, entre aspas, né, é porque a gente repete essas palavras, mas a partida de um filho. E o sofrimento, né, porque nada pior do que a gente ver sofrer aquele que a gente ama. Eu vou terminar, já me avisaram dos 10 minutos, do mesmo jeito que eu comecei. Vocês lembram que eu disse no início que quando meu marido teve aquele preencher a ficha, que ele botou lá o católico, né? Nós fomos casados há 14 ou 13? 14 anos. Então depois, nesses últimos 14 anos, como a vida dá voltas, porque por várias circunstâncias, e como ele diz, eu tenho rodinha nos pés, nós já mudamos inúmeras vezes de casa. E em duas, quando ele me conheceu, eu já morava perto do centro, onde nós somos trabalhadores, que é o Batuíra. Quando nós casamos, eu fui morar na casa que ele morava, que era em outro bairro. Aí eu falava sempre, mas eu quero voltar para lá, eu quero voltar para lá, e a gente voltou. E a partir do momento que a gente voltou, ele começou a ter mais contato na nossa casa. Então, ele estudou o Livro dos Espíritos, ele fez curso do Evangelho, ele estudou o Céu e o Inferno, que, aliás, depois eu vou sugerir para vocês que entrem no nosso Instagram, lá do Batuíra, e no site, porque nós temos cursos online. Então, grupos de estudo de todas as obras de Kardec, de romances históricos de Emmanuel. Então, mesmo aqui, vocês podem estudar com a gente lá. Então, depois dele ter feito todos esses cursos e de fazer trabalho voluntário, que a gente faz esse trabalho com os moradores de rua, eu não posso evitar de perguntar. Se você tivesse hoje que escrever lá na ficha qual é a sua religião? Como eu escrevi recentemente? Espírita. Então, é isso, né? É um caminho sem volta. A gente evolui em qualquer religião. E eu dizia, como? E aí eu tive que voltar para mim,